Conversar com Rodrigo Orengo, que vai trazer essa notícia aqui de como os nossos parlamentares pensam na população. Olha que maravilha! Show como eles de estão empatia, né? Isso, olha só que bom. Eles estão preocupados com a população, não com as suas próprias vidas políticas e seu futuro político. Os parlamentares avaliam retirar recursos do PAC, de obras do Programa de Aceleração do Crescimento, para turbinar o quê? O fundo eleitoral, olha só, para turbinar o fundo de financiamento das campanhas eleitorais, Rodrigo Orengo. Conta os detalhes. Bom dia, Orengo. Muito bom dia, Sheila, Carla, bom dia a todos. Sheila, e nessa disputa aí, a gente vê, claro, uma disputa entre governo e Congresso Nacional, né? O governo querendo prioridade orçamentária para o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, Investimentos e Obras Públicas, e os parlamentares dizendo, não, a gente quer recurso para as campanhas eleitorais, a gente quer garantir justamente recurso público para financiar lá o fundo eleitoral, né? Então, quando a gente imaginava, no início da discussão orçamentária, que o fundo eleitoral iria girar ali em torno de 900 milhões de reais, até menos de 1 bilhão de reais, foi o que o governo projetou quando enviou a mensagem ao Congresso Nacional. É claro que os parlamentares não iam gostar disso, até porque a gente está falando, nas últimas eleições, de um fundo de quase 5 bilhões de reais. Então, os deputados e senadores influentes nessa discussão, claro que isso passa ali pelo relator do orçamento, Danilo Forte, dizem o seguinte, olha, não, a gente não aceita, a gente quer mais recursos para a campanha, e aí tem várias alegações, que é uma campanha nacional, né, ramificada, precisa de recursos para financiar a democracia, para financiar justamente as candidaturas nos municípios, né, é uma eleição importante, regional, então os parlamentares estão defendendo mais de 4 bilhões de reais para financiar as campanhas. E aí, Sheila, é aquela coisa, o recurso é um só. Esse recurso do orçamento, quando a gente fala, olha, vamos discutir o orçamento, LDO, plano plurianual, é muito bonita essa nomenclatura, mas o dinheiro é de um só, vem de um lugar só, é do bolso do contribuinte, do pagador de imposto, né? O pagador de imposto que ajuda a financiar tudo isso, toda a máquina pública e, inclusive, o fundo eleitoral. E aí não tem jeito, tem que escolher prioridades, né? Se a gente está falando há algum tempo aqui que o governo busca reduzir e zerar o déficit fiscal, é matemática, né? Tem lá recursos que são enxutos, aliás, que existem poucos recursos para tantos programas, né, e tantas necessidades, e aí os deputados e senadores precisam priorizar, e eles estão fazendo isso, né? A indicação, portanto, é de retirar recursos do PAC e colocar no fundo eleitoral, e isso vai ter que ser votado ainda. É claro que o governo vai fazer pressão para que isso não ocorra, mas a disputa já está estabelecida. E tem mais uma, viu, Sheila, que é justamente a questão das passagens aéreas de ministros, e inclusive ministros do Executivo e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque hoje os ministros, eles não têm uma rubrica, lá uma cota de passagem, como os deputados e senadores têm. Eles podem viajar com o avião da FAB. E aí, nessa discussão orçamentária, que está se discutindo é uma emenda para prever recursos para passagens aéreas de ministros, né? A alegação é que é mais barato dar a passagem em voo comercial, do que mobilizar aviões da FAB, que tem um custo enorme e é muito mais caro ao erário, né? Você mobilizar um avião todo, uma tripulação da FAB, para levar o ministro lá, né, para, entre aspas, uma agenda oficial, porque a gente sabe como acontece há muito tempo. Os ministros marcam agendas oficiais na sexta-feira, para suas residências, lá para as regiões onde moram, e depois permanecem no fim de semana, e depois retornam na segunda-feira. Isso tem um custo enorme de mobilização de avião, de frota, de tripulação. Então, o que os parlamentares estão falando é o seguinte, olha, em vez de usar avião da FAB, vamos dar passagem aérea, mas, obviamente, tudo bancado com o dinheiro aí do contribuinte. Essa é a discussão de momento aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tem que votar até o fim deste mês, porque isso já deveria ter sido votado lá no meio do ano, antes do recesso, e o orçamento em si precisa ser votado até o fim do ano, aqui no Congresso Nacional. Tem um ouvinte aqui perguntando de quanto é hoje o fundo eleitoral, de quanto a gente está falando, Orengo? Olha, na última eleição, Sheila, ele chegou a quase 5 bilhões de reais, né? E é até importante essa pergunta, porque eu lembro de conversar com vocês aqui há alguns longos anos, quando criaram o fundo eleitoral, porque já existia o fundo partidário. E o fundo eleitoral ele foi criado quando o Supremo definiu que não poderia ter mais
dinheiro privado nas campanhas. E aí os parlamentares, óbvio, né, se não tem dinheiro privado, a gente tem que ter algum recurso. Então tira da onde? Tira lá do orçamento. E aí criaram o fundo eleitoral, na época não chegava nem a 1 bi, e a alegação era o seguinte: olha, vamos usar esse recurso porque é importante, tem já o fundo partidário, vamos ficar nesse patamar, mas obviamente, eleição após eleição, esse recurso foi aumentando. E a pergunta que sempre se faz, Sheila, é o seguinte: a gente está num mundo de avanços tecnológicos, hoje tem WhatsApp, tem comunicação digital, em tese a campanha deveria ficar mais barata, né? Mas o que a gente vê ano após ano, eleição após eleição, é realmente esse fundo aí sendo elevado, né? Mesmo com problemas fiscais, mesmo com problemas de falta de recurso público para outras áreas tão essenciais. Nossa ouvinte Sandra, do Rio de Janeiro, mandou mensagem para cá, Orengo, dizendo: nossa, como é que a população pode reverter essa situação? Eu tô até com ânsia de vômito de ouvir tudo isso, diz a Sandra aqui, nossa ouvinte. Ô Sandra, agora infelizmente, né, Orengo, entra governo, sai governo, e digo, são políticos de diversas linhas ideológicas diferentes e isso nunca muda, porque são eles decidindo quanto de dinheiro eles mesmos vão gastar. E parece que aí não importa, né, a linha ideológica, dinheiro no bolso todo mundo quer. É o interesse pluripartidário. É interessante isso, Carla. Por quê? Né? Porque, obviamente, a gente ainda vê, né, esse clima de polarização, essa briga, até entre as pessoas, famílias, né, brigando, né, da esquerda para a direita. Só que quando chega um momento de uma votação como essa, a gente vê uma união, é a união da classe política. Aí você pega partidos da chamada esquerda até a direita, né, progressista, conservador, todo mundo votando da mesma forma, porque é o interesse comum, é o interesse conjunto. Os parlamentares que representam toda essa gama aí de espectros políticos, eles querem a mesma coisa, eles querem recursos para as campanhas e vão pressionar muito para ter aí mais de 4 bilhões de reais para essas campanhas que estão começando aí no ano que vem, as campanhas municipais. O Diego, nosso ouvinte, mandou: Orengo só trazendo notícia que estraga nosso dia. Pô, Orengo, vamos falar da seleção brasileira, então, que é melhor. Não. Quando é assim, né, Orengo, eu tô imaginando os políticos assim, ó, todos com as mãos juntas, pro alto, cantando We Are The World. Lembra disso aqui, ó? Né? Aí une todo mundo, coisa linda.